para você não ter mais dúvida se aquela voz é de Deus ou não. Anderson, qual é o segredo para eu saber se foi Deus que me falou? Você tem intimidade com a voz dele. Jesus aqui falou que as ovelhas dele reconhecem a voz do seu pastor. E por não conhecer a voz do estranho, as ovelhas de Jesus não vão seguir o estranho. Abra lá em Romanos, só para a gente ver mais um versículo sobre isso. Romanos no capítulo 8. Eu quero que você saia daqui com muitos versículos para compreender que não temos apenas um ou dois versículos falando da importância de conhecer a voz de Deus, e que conhecer a voz de Deus não é para o pastor, não é para os 5 dons ministeriais, não são aqueles para autoridades eclesiásticas, é para todos os filhos. Abra lá, Romanos no capítulo 8 e no verso 14. Pega do 13, o 13 está muito bom. Ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os pastores são filhos de Deus, não são para cargos, são para títulos. Você recebeu o título de filho de Deus, então sobre você está uma incumbência, uma responsabilidade de ser guiado não pela carne, traduzindo carne aqui em ser guiado pelos sentidos, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que as pessoas falam a seu respeito, por aquilo que, senti um arrepio, é Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam que arrepio é Deus no nosso meio. Eu me converti numa época e eu tinha um irmão na fé, e ele tinha vindo da Assembleia, ele tinha vindo da Universal. E aquelas conversas de corredor, e ele falava assim: não, mas naquela época você ia receber o batismo no Espírito Santo, e era assim, a regra era essa: se você sentisse um arrepio de cima para baixo, era o Espírito Santo lhe batizando. Se você sentisse o arrepio de baixo para cima, era um demônio lhe possuindo. Tem, amados, é engraçado, mas tem muito disso, tem versões disso no nosso meio hoje. Ser guiado pelo arrepio. Eu vou repetir, amados, não foi em vão que eu coloquei lá no slide. Os nossos sentidos, eles são meios falhos de percepção do mundo espiritual. De novo, Deus fala por meio de visão? Claro. Deus fala por meio do irmão falando para mim? Claro que fala. O problema é que qualquer um fala por aqueles meios. Agora, no seu espírito, ninguém mais fala. Somente o Espírito Santo. Você vai escolher ser guiado pelo quê? Por um meio que todo mundo pode chegar lá e meter a mão? Falar com você por um meio aberto a todos? Ou vai preferir ser guiado por um meio inviolável? Essa é a palavra, inviolável. É por isso eu insisto, amados, e esse é o título da mensagem: mensagem íntegra. É responsabilidade sua compreender se aquilo que você está ouvindo, se aquilo que você está entendendo, a sua leitura de mundo, se aquilo dali
é uma direção de Deus para você. Porque a leitura que você faz de mundo pode estar sendo uma narrativa contada pelo seu irmão, pelo mundo. É o que fala aqui em Romanos, que a gente não vive mais segundo a carne, fazendo a leitura do mundo aí fora e dizer assim, estou sentindo isso no espírito. Amados, eu te digo, coisas daí de fora, eles não têm um canal direto para o teu espírito. Ninguém mais tem um canal direto, é o que a gente diz, canal fechado. Você tem lá, por exemplo, presidente de 2 nações, ele tem lá um telefone, aquele telefone ele é fechado, ele disca lá, só quem vai atender é quem ele quer. É um meio inviolável. Abra lá em Mateus. Mateus, no capítulo 25. Desculpa, na verdade é 24. Mateus, no capítulo 24, e no verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, Jesus falando da tribulação, dos últimos dias. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amado, deixa eu te dizer uma novidade. Sabe quem são esses que vão ser enganados? Aqueles que são guiados pela carne. Porque o que vai arrastar essas pessoas ao engano são esses sinais e prodígios feitos pelos cristos e pelos profetas. Faça um exercício mental. Só um exemplo. Você está lá, vendo na televisão ou então presencialmente, você vai ver chegar um cadeirante. Então está lá um profeta ou quem quer que seja, e ele faz aquele salamaleque todo, e ele vai e cura aquele deficiente, quem está na cadeira de rodas. Você vai correr para dizer que aquilo é de Deus? Se sim, por quê? Porque somente Deus pode fazer maravilhas? Faz essa pergunta direitinho, amado. Somente Deus consegue fazer maravilhas, prodígios, sinais? Então você vai se atirar ali? É de Deus porque eu vi um milagre. E realmente foi milagre. Um murro no fígado do irmão. Está aqui uma pessoa, um candidato, um forte candidato a se expor ao engano do diabo. São aqueles que são guiados pela carne, por aquilo que viu, pelos sinais, pelas maravilhas. Deus faz milagres, amados. Mas eu te digo, o meio íntegro, inviolável para a leitura do mundo espiritual não é pelos seus olhos, não é pelo que você ouve. O meio, o canal íntegro, inviolável é o Espírito Santo. Cuidado, amados. Se você tem pressa em atribuir, é de Deus,
porque você viu algo maravilhoso ali. Você viu algo extraordinário. Cuidado, amados. Graças a Deus que nós entendemos que a igreja já não estará mais aqui nessa época. Quando isso aqui acontecer, a igreja já não estará mais aqui. Mas, amados, se acontecesse de estar pessoas que correm para atribuir a Deus algo que aconteceu, uma grande realização, só por conta do que ele viu, por conta do que ele ouviu, do que ele testemunhou, pessoas apressadas assim, estão muitíssimo propensas a cair no engano do diabo. Porque se apegou a uma mensagem violável. Não necessariamente violada, mas uma mensagem, um meio violável. Qualquer um pode usar. Qualquer um pode falar para você por meio de uma imagem, por meio de algo que você ouve. Mas ninguém vai te falar por meio do Espírito. Somente o Espírito Santo. Tem lá Deus, você lembra da imagem lá? Deus tem uma mensagem. Ele vai mandar pelo Espírito até chegar ao seu espírito. Você vai compreender, sem que ninguém precise te explicar, que realmente foi Deus. Você sabe qual é o zelo que um profeta precisa ter? Porque é o seguinte, um profeta, quando ele vai trazer uma palavra, ele vai anunciar algo para você, muito comumente, ele não vai chegar com uma mensagem descrita, como um texto ou como uma frase. Normalmente ele vai chegar com uma impressão. Uma impressão. Ele tem diversas formas disso acontecer, mas exemplificando, ele passa lá junto da pessoa e ele sente uma impressão. E ele precisa passar aquela mensagem daquilo que ele sentiu. E aqui entra a habilidade que um profeta precisa ter. Discernir exatamente o que quer dizer aquela impressão que ele teve e passar para a pessoa da forma correta, sem sujar a mensagem. Você entende o que eu quero dizer? Passar exatamente aquilo que ele percebeu, sem fazer aquele jogo de telefone sem fio. Todo mundo aqui já brincou de telefone sem fio. Começa uma mensagem, passa para outra, geralmente terceiro, quarto, alguém, até na brincadeira mesmo, muda a mensagem completamente. Só para plantar a discórdia e chegar lá do outro lado totalmente alterada. Então o profeta faz parte do ofício dele compreender aquela nota, aquela impressão. Muitas vezes não é nem uma palavra em si, é uma imagem, é uma sensação. E ele fica com aquela, meu Deus, o que é que eu tenho que falar para essa pessoa? E ele precisa discernir para poder passar a mensagem correta para a pessoa. Porque eu não sei se você sabe, mas olha só, pega essa revelação. O profeta também falha. Como ele é um homem, ele também falha. Então ele passa aqui, imagine que eu sou o profeta. E eles sentem uma mensagem, eles sentem algo assim, Jesus amado. E ele, quem é? Aqui ou aqui? Ele sondando com o Senhor, né? É aqui ou aqui? Ele aqui. Jesus amado, e agora? Eu tenho que dizer isso mesmo para ele, é? Se levanta aí, Ricardo. Eu tenho que dizer isso para ele mesmo, é? Obrigado, é capaz de sentar. É não, Senhor. E agora, o que é que eu tenho que dizer? É isso mesmo? E ele se enche de coragem. E ele solta. E ele larga. Corrige tua vida. Isso porque o profeta ainda aliviou. Porque geralmente quando o profeta não tem tanto amor à vida, ele larga lá, corrige tua vida, vaso! Tá pensando o quê?
Quando o profeta é mais frouxo, oh, amados, veio como tu está andando, vaso. Nesse exemplo que eu dei, nenhuma dessas palavras necessariamente foi Deus quem deu. Use essas palavras. Vai acontecer momento que sim, outros momentos que não. Muitas vezes vai acontecer de ser uma impressão apenas. E aí, como ele faz para traduzir essa impressão naquilo que realmente deve ser falado? Ele tem que vencer questões pessoais. É um medo que um profeta tem, é um anseio, um profeta às vezes não dormiu bem naquele dia, ele próprio pode ter dúvida se é para dar aquela mensagem naquela hora, se depois, se é para dar mesmo. É por isso que profeta falha. É um dom ministerial, foi dado para a igreja, para que todos possamos crescer como igreja, sim. Mas você, como filho, tem acesso a um caminho inviolável, a um meio inviolável de comunicação do que Deus tem para a tua vida. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus para que possamos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Tem um poeta que ele inicia um livro dele assim, mais ou menos assim: o que eu vi foi simultâneo, mas o que passo a descrever é sucessivo, porque a linguagem assim o é. O que é que ele quer dizer com isso? Se você chega e vê um quadro, a sua vista já vai ter a visão completa do quadro, você já vai compreender o que é aquele quadro. Eu estou dizendo um quadro mesmo, é uma obra de arte. Você vê lá. Agora experimenta descrever aquele quadro. Você não vai descrever de forma simultânea, da forma como você compreendeu pela vista. Você viu, já entendeu. Ok, agora eu vou descrever. Bom, esse quadro, você obviamente vai comunicar por meio da sua linguagem, e a linguagem ela é sucessiva, ou seja, você fala uma palavra após a outra e vai enchendo de palavra, até fazer um texto gigantesco para descrever aquele quadro. Foi isso que o escritor falou. O que eu vi foi simultâneo, foi instantâneo. Mas o que eu vou descrever, ele é sucessivo, porque a linguagem assim o é. Quando o Espírito fala algo para você, aquela compreensão vem instantaneamente. Eu lembro de um dado momento, uma experiência que eu tive que foi assim, foi enriquecedora. Eu estava esperando uma certa notícia no celular, que poderia ser muito boa ou muito ruim. Até que aconteceu de vir aquela notícia e obviamente eu estava esperando que ela fosse muito boa, mas aconteceu da ligação chegar e dizer que ela foi muito ruim. Nesse momento, sabe o que foi que eu senti? Uma paz, amado, que você não consegue descrever em palavras. Essa paz, ela chegou como esse quadro, assim, instantâneo, foi na hora. Essa não é aquela, como eu posso dizer, aquela paz que a gente tenta buscar, a paz que a gente começa a lembrar, não, mas apesar desse relatório ruim, vai dar tudo bem, porque Deus tem planos de paz ao meu respeito, e não de mal, e a palavra de Deus tem promessas boas para a minha vida. Sabe aquela paz que tentamos construir mentalmente? A gente procura se agarrar em versículos da palavra para tentar se equilibrar emocionalmente, buscando alguma paz, buscando algum consolo em Deus. O nome disso não é paz. O nome disso é
esperança. Você se apegar a promessas, a passagens da Bíblia, aquilo que Deus falou a teu respeito, e você se apegar a ela para trazer consolo. E não há nada de errado nisso, lógico. Ah, mas paz é diferente. A paz, ela é silenciosa. Ela simplesmente chega. E ela não vem como uma mensagem sucessiva. É a paz de Deus, porque assim, assado. Não. Ela chega como um quadro. Puf, e você compreende instantaneamente que não veio da sua mente, só pode ter vindo diretamente de Deus. Essa é a paz que Jesus disse: eu vou lá dou. Eu não a dou como o mundo a dá. E Jesus emendou lá, em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, olha como ele começa o versículo, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Mas a gente só lembra desse versículo quando a gente cita, realmente está lá, e Jesus disse isso. Sabe qual é o versículo que a gente carrega no bolso? É a parte seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas, amado, Jesus não começou a falar aí, não. Essas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. Não é uma paz racionalizada, não é uma paz, uma paz, entre aspas, que vem por meio de você recitar versículos bíblicos, como quem está lutando para chegar num lugar de paz. Amém, amados? Isso é válido, mas o nome disso é esperança. Você se apega àqueles versículos com esperança de que, apesar disso que aconteceu de ruim, eu sei que essa tempestade logo vai passar. Mas eu vou passar aquela tempestade, me agarrando a esses versos. Mas, amados, quando chega a paz, você sequer percebe que está passando por uma tempestade. Por que meio vem essa paz? Pelo Espírito Santo. Não vem pelo filtro da sua mente, não vem por aquilo que você ouviu, pelo contrário, aquilo que você ouviu daria ensejo a você entrar em pânico. Mas olha, tem algo silencioso em você te acalmando e você não sabe o que é. Tudo bem, você até sabe. Você sabe, agora você sabe. Você não consegue descrever de onde vem. É isso. Você simplesmente, você fica até estarrecido. Era para eu estar aperreado aqui. Essa não é uma situação para eu estar calmo assim. Será que agora eu fiquei demente de vez? E você não compreende. É assim que Deus fala com a gente. Não é de forma sucessiva, necessariamente, usando alguém, usando sensações, arrepios. Eu repito, ele pode usar? Pode, amados. Só para você se acalmar. Pode. Mas qualquer um pode. Eu repito. Qualquer um pode. Não se dê ao trabalho, amados, de precisar. Alguém falou algo para você e você ficar aperreado. Meu Deus, será que é Deus? Será que não é Deus? Como é que eu treino o meu espírito a compreender que é Deus falando comigo? Obviamente, antes que qualquer outra pessoa venha falar. Hoje em dia, amados, a nossa mente, ela está mais parecendo um celular. Especificamente aberto em alguma rede social.
E a sua mente está naquela velocidade de cada notícia que passa lá. Procurando novidade. E passando. Quer ver uma forma, amados, de compreender, de passar a ter mais intimidade, amados, com Deus? Desliga um pouco a tua mente. A essa altura, olha só, a mente foi Deus quem criou, amém? Foi Deus quem criou, dotou o homem de inteligência, de sentimentos. Foi Deus quem fez isso, tá? Não foi o diabo que implantou uma mente em você, não. Foi Deus. Acontece que a nossa mente está viciada com a forma desse mundo acontecer, a forma desse mundo desenrolar. Viciada. A velocidade com que as coisas acontecem está afetando a forma como a gente lê o mundo, a forma como a gente interpreta as mensagens que estão ao nosso redor. E acontece muito comumente de a nossa mente abafar a voz do Espírito. Está lá, você nasceu de novo, você tem um canal direto com Deus, por meio do Espírito Santo. Mas sempre vai lhe bater aquela aflição. Será que foi Deus quem falou? Será que não foi Deus? Deixa eu procurar um vídeo aqui no YouTube, algum pastor falando sobre aquele assunto. Deixa eu ver aqui agora no Instagram, o perfil do pastor fulaninho de tal, vou ver se ele fala alguma coisa desse assunto. Sempre recorrendo a meios violáveis. Sempre recorrendo a meios violáveis para compreender a vontade de Deus para a tua vida. Deus te deu um meio inviolável para isso. Eu quero encerrar lendo novamente 1 Coríntios, no capítulo 2. Sendo que dessa vez eu vou pegar um pouco antes e vou até um pouco depois, porque já vai abranger tudo que a gente falou aqui. Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já ouviu coisas boas a teu respeito? Você já ouviu promessas boas, bíblicas ao teu respeito? Olha, não chega nem perto. Não chega nem perto. Está na Bíblia, Anderson, mas olha, não chega nem perto. Porque o que está para acontecer com aqueles que amam a Deus não é passível de penetrar por olhos ou por ouvidos. Vai ter um momento certo para você vivenciar isso. Coisas grandiosas demais, tão grandes, que não vai caber entrar nos seus olhos, não vai caber entrar pelo seu ouvido. São grandes demais. Verso 10. Mas Deus nulo revelou pelos olhos. Foi? Pelos ouvidos, pelas sensações, pelo arrepio, pela revelação do irmão, pelo Espírito, por um meio inviolável. Porque o Espírito de Deus, a todas as coisas perscrutar, a analisar, buscar, pesquisar com afinco. Isso é perscrutar. Conhece profundamente. A todas as coisas perscrutar, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas se diferenciam, elas se repelem mutuamente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Eu gostaria de deixar 2 indicações de livro. Os 2 livros são excelentes para essa temática. Os 2 são do irmão Reagan, pai. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, tem aí na livraria. Tem a provocação aqui, ó. Algumas vezes você já se perguntou, isso fui eu ou foi Deus? Se você já se perguntou isso, esse livro é para você. Palavras do irmão Reagan. O segundo livro, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Então, ele pergunta aqui, o que significa andar no Espírito? Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Tem aí na livraria. Eu recomendo grandemente que você busque lá, porque vai abençoar a sua vida. Amém, amados? Você foi abençoado essa manhã? Apesar da falta de energia, graças a Deus que conseguimos. Amém?